Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Muito bem, meus queridos, estamos aqui em mais essa ocasião para semearmos a palavra do Senhor. E o texto hoje é João, o Evangelho, 2:1-12. João 2:1-12. Eu não vou fazer a leitura, mas aí está, você pode conferir no seu lar. Vamos falar sobre o vinho e o casamento. Para os judeus, irmãos, qualquer festividade sem vinho, mas olha, não tinha nenhum sentido. Se não tivesse vinho, não tinha alegria, não tinha sorriso. Era um caso seríssimo. Então, sem vinho em uma festividade, acabava tudo ali mesmo. Todos voltavam para casa indignados, revoltados com o noivo, menosprezando-o ao máximo. Então, isso apontava para o final da festa mesmo. Dá para acreditar nisso? Acabando o vinho, acabava a festa. Impressionante. Era um caso decepcionante para eles. A alegria do povão naquela época, diziam eles que era o vinho. O vinho transformava a tristeza em alegria, fazia esquecer dores, fazia esquecer amarguras. Então, em uma festividade sem o vinho, não tinha sentido de jeito nenhum. Esse vinho foi fornecido pelo noivo, claro, para propagar a alegria para todos. Não edificava, hein? Mais uma vez eu friso, não edificava a vida de ninguém, nem casamento dos noivos, para ser sólido, só porque tinha vinho e o quê? Consolidar o quê? Logo se finalizava e se acabava a festa, e estava em iminência nessa festa também que Jesus foi convidado. Veja bem, quem avisou Jesus? Acabou o vinho. Foi Maria, a mãe de Jesus. Acabou o vinho, filho. Ele disse: mamãe, mas vamos falar como está na Bíblia. Mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora ainda. Essa expressão, mulher, que tenho contigo, Jesus, claro, era um costume deles, mas Jesus usou com aquela palavra carinhosa. Mulher, que tenho contigo? Não é chegada a minha hora ainda. Tudo bem. Agora, Jesus foi convidado para essa festa. O problema foi solucionado só porque ele foi convidado. Aonde Jesus se encontra, ele garante a melhor alegria. O vinho de Cristo, claro, é melhor. Se o simples vinho da terra era muitíssimamente bom em uma festa, imagine agora esse vinho que ele diz: enchei-vos do Espírito. Quem disse mesmo foi São Paulo, né? Porque o vinho da terra provoca, como já falamos, contendas, brigas, mas o vinho celestial provoca alegria espiritual, provoca saúde física, provoca vitória sobre demônios, provoca segurança para quem viaja, segurança para quem se encontra em estado de perigo terríveis. Este é o vinho que desce do céu. É o vinho que Paulo disse: enchei-vos do Espírito. Muito bem.
Então, irmãos, os judeus, naquela época, eles abraçavam o vinho da terra porque não tinha nenhuma doutrina, nenhum conhecimento, nenhuma informação do Espírito Santo, que é a alegria genuína de Deus. E nessa festa, aonde o vinho, os senhores e as senhoras lá estavam tomando seus últimos goles, tinha seis talhas. 6 talhas. Cada uma levava 3 barris de vinho. 6 talhas, recebendo cada uma 3 barris de vinho. Então vocês vejam bem, o Senhor Jesus mandou encher essas talhas com água e transformou essa água em vinho. Isso correspondia, dizem hoje os sabidos, que aproximadamente 720 litros de vinho a 900 litros de vinho em alguns minutos. E se tornou a água em um melhor vinho que aqueles senhores conheceram na face da terra. Até chegaram ao dono da festa, ao noivo, ao garçom mestre, lhe repreendendo e admirados, sem briga, sem raiva, mas como que vocês fazem um negócio desse? Vocês, em vez de colocar o melhor vinho no começo da festa, vocês colocaram o melhor vinho no final da festa. O que é isso? Então, o garçom e o noivo não puderam responder nada. E respondeu o quê? Não, esse é o vinho que estava lá nas talhas. O que nós vamos fazer? Pois é, mas esse vinho aqui sim é ótimo. Porque Jesus transformou em água vinho. Agora você imagina o vinho espiritual, mais uma vez eu digo, descido do céu para lavar os nossos corações de tristeza, de amargura, de aflições, de preocupações, de depressões e de toda sorte de moléstias e males, né? Então, meus queridos irmãos, observa bem o texto aqui completo de São Paulo. Não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Essa mensagem está, esses versículos estão em Efésios capítulo 5, 18 a 21. Este é o vinho de Cristo. Veja bem que Paulo diz cantando e salmodiando. Você vê bem que os salmos, Salmo 103, enfim, vários salmos fala da libertações de enfermidades. Isaías fala que Deus fecha nossas feridas. Salmo fala, enviou a sua palavra e os sarou. Isaías fala, as pernas dos paralíticos, os pés, olha, os olhos cegos, os ouvidos que não ouvem, passarão a ouvir. Por causa de quê? Do derramamento do Espírito Santo naquele dia. E esse dia já chegou para nós em Atos capítulo 3. Entendeu, irmãos? Vejam bem, Atos capítulo 3, Atos capítulo 2, né? No 3 nós vemos lá os apóstolos falando, Pedro e João, não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E em Atos 2, lá está registrado o derramamento desse Espírito Santo para encher aqueles irmãos da unção celestial, fazer com que esses irmãos falavam em línguas estranhas,
até línguas de fogo pousavam sobre as suas cabeças, e dali para frente a igreja começou a caminhar cheia da unção do poder de Deus. Querida igreja, vejam bem, esse poder de Deus está vinculado também com a palavra da libertações de demônios, pessoas endemoniadas por eles, passam a ficar libertos, mas isso aí é com o poder de Deus. Não é só com conversas bonitas, palavras bem expressadas, não. Isso aí não expulsa demônio, não. Não expulsa enfermidade, não. O que expulsa a enfermidade é a unção do Espírito Santo de Deus na vida de cada pessoa. E foi o que Pedro e João disseram: não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Isso sim é libertação. E mais uma coisa nós temos a passar para vocês. Liberta também de qualquer força e material da terra. Estão lembrados de Paulo e Silas na cadeia? Quando estavam presos nos troncos, ao invés de estarem chorando, se lamentando, que prisão terrível, que surra terríveis que levamos, não dá nem para se mexer, e não sei o que, não. Por causa da unção do Espírito Santo, eles cantavam hinos lá no presídio, e os presos, ao invés de repreendê-los, cala essa boca, não, os presos ouviam com carinho, porque eram hinos bem cantados pelos apóstolos. E a unção do Espírito na vida deles não permitia que eles lamentassem da sorte, lamentassem daquela situação tão amarga. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? O Espírito Santo dos céus desceu com uma unção tremenda no presídio. Sacudiu os alicerces da cadeia, estrondou as portas e as paredes da prisão vieram para o chão, e os apóstolos ficaram libertos naquela hora. O carcereiro entrou em desespero, irmãos, porque o carcereiro era responsável pela segurança daqueles homens na cadeia. Se aqueles homens fugissem, ele era executado na hora, a espada. Perdia a cabeça na hora, ele ia perder a cabeça. Mas a unção que estava em cima dos dois apóstolos presos permitiu com que nenhum preso fugisse. E o carcereiro, em desespero, em aflição, gritou, falando: a única sorte que eu vou ter é eu me suicidar para ter uma morte rápida. Então Paulo gritou: não faça isso. Todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. Tranquilize-se, homem. O carcereiro gritou dizendo: olha, verdadeiramente eu vejo que vocês são homens de Deus. Vocês são homens de Deus. E logo, irmãos, oficiais do rei chegaram no presídio, tudo jogado por terra, e os presos todos reunidos, e os dois apóstolos também ali aconselhando e pregando para os presos. O carcereiro pediu para que o rei liberasse aqueles dois apóstolos para irem lá para a sua casa, para que tratasse o ferimento daqueles homens, pois foi liberado. Paulo foi para lá, para a casa do carcereiro. Chegando lá, foi tratado as feridas, porque eles apanharam muito, foi uma surra de vara. E ao terminar de efetuar a enfermagem nos dois apóstolos, Paulo fez o apelo
para o carcereiro. O carcereiro, a família toda aceitara Jesus por Salvador das suas almas. Vocês estão vendo o que o vinho descido do céu promove na nossa vida? Poder, autoridade, amor, confiança nos ouvintes, confiança nos vizinhos. Mas, irmãos, temos que estar debaixo da unção do Espírito Santo. Quantos casais hoje, quantos casamentos hoje não tem nenhum alicerce na unção do Espírito Santo? São feitos certos casamentos, certas festas, não digo todos, mas uma grande parte das festas são todas alegradas, promovidas com o vinho da terra. Só tem alegria ali. Bebem, embriagam-se e quando vão para suas casas, tem casamentos que se desfazem com 90 dias, 6 meses, 1 ano ou 10 anos. Mas o ponto de vista de Deus é o seguinte: vivam felizes até que a morte vos separe. Amados ouvintes, amados irmãos, o casamento que não tem a unção do Espírito descida do alto, simplesmente se torna em água. Ou como diz o povão aí fora esse provérbio, vira em água. E um casamento se tornado em água provoca o quê? Separações, esfriamento. Entendeu? Então, temos que abraçar a unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida, o Espírito Santo do amor de Deus que desce do alto para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa união, para fortalecer a paz dentro dos nossos lares. E neste momento eu te convido a nós fazermos uma oração. Se o seu casamento não vai bem, se o casamento da sua filha não vai bem, se o casamento do seu filho não vai bem, então vamos implorar ao nosso Deus para derramar dentro desse lar a unção do Espírito Santo que desce do alto para a edificação de tudo e em todos na vida dos nossos queridos. Feche os olhos, queridos ouvintes. Leve seu pensamento a Deus e oremos agora. Eterno e soberano Deus, eterno e soberano Deus, estamos colocando na palma das tuas mãos este ouvinte amado que está com este problema no casamento, que está com esse problema no casamento da filha ou do filho de um parente ou de um amigo querido. E realmente, Senhor, está vendo tudo descendo de água abaixo. Ó Deus, o Espírito Santo da Tua glória nos orienta. Que a unção descida do céu, que é o mesmo Espírito, garante essa libertação, garante essa bênção, garante essa paz para esse casal. E nesta hora, Pai eterno, estamos exigindo no nome de Jesus que todas essas forças infernais desapareçam de dentro desse lar. Desapareçam de dentro desse lar. E nesta família passe a repousar a paz e a libertação dos céus. Pai de amor, aonde houver a enfermidade crônica, aonde houver a enfermidade diabólica, aonde houver qualquer sorte de enfermidade na vida desta pessoa no hospital, na vida dessa pessoa em uma região que não tem recurso da boa medicina, meu Pai, visita esse lar enfermo agora, nessa família desesperada agora, e todas essas enfermidades satânicas infernais saiam desses lares agora, em nome
nome de Jesus Cristo, pela unção do Santo Espírito dos céus, no nome de Jesus. Amém.